Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se Ele é o mesmo ontem e Ele vai ser hoje e vai ser amanhã, se a gente crer nisso, o que impede dele operar? Ainda que demore 4 dias, como está em João, capítulo 11, quando ali as irmãs de Lázaro estavam precisando de Jesus, e Jesus sabia da situação e demorou 4 dias, e quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que estava morto, quando a morte estava reinando naquele lugar, quando a tristeza estava reinando naquele lugar, quando não tinha mais vida, de repente a vida apareceu. Porque Jesus era, foi, é e será. E outra coisa que Deus falou comigo, Ele só vai aparecer nos momentos que a gente lembrar que Ele era, e que Ele é, e que Ele será. Então Ele é o alfa e o ômega. Mas sabe, tem circunstâncias nas nossas vidas que nos levam a pensar que Cristo só fez aqui na Bíblia. Ele veio e andou sobre a face da terra. A palavra do Senhor diz que Ele veio e tabernaculou entre os homens, pregou o Evangelho, mas aqui a palavra de Deus está dizendo assim para mim e para você, que Ele é, olha, eu vou ler de novo, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O que Ele está dizendo? Olha, eu não mudei, eu não vou mudar. Fala para o seu irmão assim: Deus não está morto. Jesus não está morto. Nós ainda temos aquele Jesus que está pregado na cruz. Jesus não está na cruz mais. Jesus saiu da cruz, Ele ressuscitou ao 3º dia, pelo poder do Espírito Santo. E aqui em Hebreus a palavra nos garante que Ele é, e que Ele foi, e que Ele será. Então qualquer situação que eu e você estivermos passando, está no controle do Senhor. Mas nós temos que lembrar das coisas que Ele fez. E é isso que o Senhor falou comigo nessa noite, né? Malaquias 3,6, põe ali, filha. Em Malaquias 3,6 vai falar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele fala algo tremendo, sabe? E se Ele é o Deus Todo-Poderoso, olha o que diz ali: porque eu, o Senhor, não mudo. Se Ele não muda, significa que o coração dele é bondoso e misericordioso, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela não termina, ela é infinita. Mas nós precisamos enxergar e olhar para trás para que a gente possa reanimar a nossa fé. Como está a sua fé? E Deus hoje está falando para mim e para você, para que a gente volte a crer. Talvez na igreja hoje esteja escassos os milagres, os prodígios, os sinais, mas eu quero te dizer, Deus hoje está falando para mim e para você que Ele quer que você acorde e enxergue. E Ele me mostrou algo assim maravilhoso. Sabe por quê? Em Hebreus 11:6, sem fé, põe lá, filha. Talvez a gente fala muito do Senhor, a gente conhece muito a palavra, mas não tem mais solução. A gente usa muito essa expressão, não tem mais solução. Nós estamos aguardando aquilo que é impossível. Olha lá, a parte de Deus, Deus já fez. O que Deus tinha que fazer foi na cruz. Porque em Isaías 53, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em Mateus, no capítulo 27, Ele fala que Ele está consumado, Ele pagou aquele preço, se tornou um fato. Mas para isso acontecer na minha vida e na sua vida é o quê? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é comprada, a fé foi Deus que nos deu. Então nós temos que dar um passo de fé, irmão. Nós temos que andar em direção a Deus. Todas as vezes que nós damos um passo em direção a Deus, a nossa fé é aumentada. A nossa fé, a gente começa a ver as ações de Cristo. Então o que Deus falou para mim foi isso: olha, Cristo não está mais naquela cruz, Ele é o nosso intercessor. Em Romanos 8:34,
Vai falar isso. Vai nos mostrar o que Cristo está fazendo hoje por nós. A nossa situação está assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele pega a nossa oração e transforma a oração na linguagem do céu. Mas quando chega na linguagem do céu, quem é que intercede? Quem é que intercede por nós? Olha lá, quem nos condenará é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou? Ele pagou o preço, irmão. Está pago. Para isso nós temos que ter fé. Passa, filha. Nós temos que ter fé. Olha o que ele diz aí. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando você pega a sua oração, você não pode escrever uma oração, irmão, num caderno e deixar vazia aquela oração. Você tem que proclamar. Porque o diabo vai vir e vai soprar no seu ouvido. Não vai dar certo. Aniquilou, acabou. Lembra que quando lá em João 11, quando Jesus chegou, a Marta falou o que para ele? Ah, se o Senhor estivesse aqui. O diabo muitas das vezes vai falar com você. Olha, se pudesse acontecer. Mas eu quero te dizer que quando Deus levanta do trono, quando Deus, ele age no seu poder, quando nós acreditamos que ele está fazendo, muitas coisas acontecem. Sabe? Em Hebreus 7:25, põe aí, filha. Ele é o nosso intercessor. Ele está vendo, irmão. Ele está vendo qualquer situação que você está passando. Ele está vendo e ele conhece o seu coração. Seu coração está aberto para ele. Sabe? Olha o que diz ali. Pois isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. É só através de Cristo, irmão. Porque ele é o quê? Vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, lá no céu ele está clamando, irmão. Ele está querendo fazer. Se eu te perguntar aqui, você já passou, já teve um milagre na sua vida? Coisas assim que absurdas. E eu pergunto para você, e por que hoje não pode acontecer? O que mudou? Deus mudou? Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus mudou, Paulo? Então, onde está a falha? Se Deus é o mesmo ontem e Ele não muda, e Ele quer fazer, Ele quer operar, aonde que está a falha? Jesus falou para quem? Para aquela mulher lá, para Maria, irmã da Marta. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, fala para o seu irmão, precisa crer. Se você não crer, não tem solução. Se a sua fé está fraca, pede a Deus para te dar mais fé. E como que eu tenho mais fé? Na palavra. Eu vou buscar na palavra. Então o que Deus falou comigo foi isso, sabe? Olha, coisas que nos impedem de alcançar o milagre. O que tem te impedido de alcançar o seu milagre? A falta de fé, o cansaço, a murmuração, a reclamação, o compromisso com Deus. Se nós formos fazer uma relação de coisas que está impedindo o nosso milagre, o nosso conforto, muitas das vezes queremos um milagre, mas nós estamos lá em frente à nossa televisão. A palavra do Senhor diz que os sacerdotes ficavam diante das suas câmeras pintadas. Irmãos, Deus não vai agir se você não começar a praticar a fé. Deixe a sua televisão por um tempo. Busque o Senhor de todo o coração. Faça isso, se entregue a Ele. Nós queremos as bênçãos do Senhor, queremos ir atrás de Jesus, mas nós não queremos morrer para nós mesmos, nós não queremos buscar o Senhor com a intensidade do nosso coração. E é isso que Deus está falando para mim e para você. O que está impedindo dos milagres acontecer na igreja? Abre aí, filho, em Mateus 16, do 5 a 11. É quando a gente esquece o que Deus fez por nós. Vou te dar alguns minutos aí para você lembrar. O que Deus já fez por você? Já multiplicou seu pão? Já te tirou de um hospital? Já tirou seu esposo lá daquele lugar? Os discípulos, olha ali. Ora, tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram de levar o pão. A gente tem esquecido do pão. Sabe o que é isso, irmão? A gente anda com a igreja, está na igreja, canta no louvor, prega,
Mas a gente esquece do pão. Quem que é o pão? Quem que é o pão? Vamos falar? Jesus Cristo. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E Jesus falou: olha, não ouça aquelas vozes que estão externas, ouça a minha voz. Passa, filho. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles estavam preocupados com as coisas dessa terra, irmão. Comece a entregar-se nas coisas espirituais, que você vai enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Passa, filha. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós? Ou seja, a gente está tão ligado nas coisas desse mundo, nas coisas que a gente vive diariamente, e prestando atenção no problema que a gente está passando, e falando, não tem solução. Vou dizer para você, minha irmã está lá no hospital, internada, mais de um mês. Para muitas pessoas, fala que não tem mais solução. Então a gente fica olhando para o problema, olhando para o problema. Vamos olhar para Cristo. Olha o que diz ali. Homens de pequena fé. Olha o que ele está falando. Para de olhar o problema e olha para mim. Eu sou a solução. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a transformação. É o que ele está dizendo. Sobre o pão, sobre não terdes o pão, ele está falando assim: para de preocupar com a sua circunstância e comece a me adorar em espírito e em verdade. Que aí você vai ver o futuro, você vai enxergar. Os discípulos, irmãos, em João 6, a palavra do Senhor diz que eles assistiram à multiplicação do pão, e quando chega aqui, eles começam a preocupar com o pão, a circunstância. Talvez você esteja assim, sabe? Talvez nós estejamos assim. Deus já fez tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas Deus tem feito, e hoje, Ele ainda fez mais hoje, e vai fazer amanhã, porque Ele não muda, porque Ele é Deus, e aprove a vontade dEle, mas a gente abre a boca e fala, não tem solução. Eu quero dizer que Deus está falando para mim e para você, olha, primeira coisa que nós colocamos para impedir o nosso coração de receber essa bênção é a gente esquecer do que Deus fez por nós. A palavra do Senhor diz no Salmo 126 que grandes coisas do Senhor tem feito por eles. Não, irmão, não se esqueçam das coisas que o Senhor tem feito por você, sabe? O esquecimento nos leva a tirar os olhos de Jesus. Quando a gente esquece das coisas que Deus fez para nós lá atrás, a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar a circunstância. Quero dizer para você que muitas das vezes Deus ainda não operou porque a sua visão está barrada pelo esquecimento, sabe? Os nossos olhos não podem fixar nas dificuldades, irmão. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, sabe? Lembrar aquilo que Deus já fez estimula a nossa fé, irmão. Não, mas eu estou vendo a minha irmã naquela posição que ela está. Mas eu quero te dizer que eu já vi gente levantar. Eu já vi espíritos malignos saírem das pessoas. Eu já vi multiplicação dos pães. Eu quero te dizer, Deus não mudou. Compreende, irmão? A nossa fé é que está vacilando. Homens de pequena fé, levantai-vos, marchai. Quando o povo de Israel chegou em frente ao mar, eles viram o tamanho da circunstância, do obstáculo que estava ali. Era um mar. O que Deus falou para ele? Levanta seu cajado. Quando você está com pouca fé, pega a sua palavra, vai ler a tua palavra, que é o seu cajado, coloca na direção lá, daquela circunstância. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Moisés: fala com o povo que marche, ande, levante-se, enfrente a situação com fé. É isso que Deus falou comigo nessa madrugada, tirar do nosso coração a incredulidade, sabe?
o que nos faz crer. Põe ali, filha, Malaquias 3,6. Que vai falar que Deus não muda. Coloque isso. Se Deus não muda, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus não muda, Ele é o Senhor da minha vida. Se Deus não muda, a palavra do Senhor diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer porque Ele está comigo. Se Deus não muda, Ele vai fazer. Olha o que diz aí. Porque eu sou o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo Deus desde o princípio. Não mudo. A palavra do Senhor diz que em Mateus, quando Jesus disse estava consumado, quero que você entenda isso, o poder tão grande de Deus rasgou o véu de alto a baixo, para que eu e você possamos entrar na sala do trono. Em Hebreus, a palavra do Senhor diz no capítulo 9, que foi aberto um novo e vivo caminho, pela fé. Em Hebreus capítulo 2, fala que nós podemos nos achegar agora, nesse momento, nos achegar ao trono da graça. Deus não mudou, irmão. O que mudou é a igreja, em relação às circunstâncias. Então, tire do seu coração, irmão, essas coisas que faz com que a gente esqueça Deus. Mostre a circunstância que você está enfrentando, o tamanho do seu Deus. Você já esqueceu o que Deus já fez por você? Xaracanta lá, bacianda lá. Você já esqueceu? Segundo ponto é a incredulidade. Mateus 15, 32. Olha o que diz aí. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tem compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. E alguns peixinhos. Prestou atenção? 7. E alguns peixinhos. Lá em João 6, na primeira multiplicação, foi quantos pães? 5. E quantos peixinhos? 2. Presta atenção, irmão. Olha aqui, que a gente tem que aprender. Tirar a incredulidade. Os discípulos estavam vendo Jesus fazer, Jesus operar, mas a incredulidade, o diabo coloca no nosso coração a incredulidade. Eles viram a multiplicação. Aqui, eles falaram o quê? Não tem. Como é que vai acontecer, Paula? Pela fé. Então, irmão, o que Deus está falando para mim, para você, olha, perguntou Jesus no 34. Quantos pães tens? Responderam: 7. E alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, e esse é o povo. E todos comeram e se fartaram, e sobejaram, e recolheram 7 cestos. A bênção é tão grande. Quando a gente crê, quando a gente tem fé, a bênção é tão grande que vai sobrar para aquelas pessoas que estão a seu lado. Fala para o seu irmão: eu creio. Eu creio que vai acontecer. Eu creio. Eu não sei o que você está esperando, mas eu quero te dizer: tire a incredulidade. Deus opera milagres. Eu gosto muito do versículo de Romanos 12, verso 11 e 12.
Foi um momento de minha vida que eu estava passando uma luta, eu mais a Cida, eu estava desempregado, passando um momento difícil, lá atrás, no início do nosso ministério. A gente era bem jovem e eu tinha acabado de perder o emprego e a gente estava passando por um momento muito difícil. E eu cheguei em casa e o Senhor deu um versículo para a Cida, que foi o 12, mas eu quero ler o 11 primeiro. No zelo, não sejais remissos. Pode acontecer qualquer circunstância, irmão. Pode ser qualquer tribulação, provação. Não seja remissos. Sede fervorosos no Espírito. Está acontecendo, mas eu estou em Cristo. Eu estou pegando fogo por dentro. Servindo ao Senhor. Não importa a situação, eu estou lá servindo ao Senhor. Passa, filho. Olha o 12. Regozijai-vos, ou seja, alegrem-se na esperança. Quem quer esperança? Jesus Cristo. Alegrem-se na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Em vez de murmurar, tenha paciência, espere no Senhor. Agrada-te no Senhor. Na oração, sede perseverantes. Quanto tempo você tem tirado para orar? Durante o dia? Quanto tempo? Quanto tempo, Paula? Gils, José, Gildete. Mas sabe o que a gente faz? A gente levanta, a gente já tem as nossas orações prontas, aí a gente ora 15, se muito 20 minutos e começa o nosso cotidiano. Arrumar casa. Não é? É assim que a gente faz? Cuidar de marido, não é? Cuidar de filho, o que mais? Cuidar da gente, trabalhar. Aí chega de noite, está exausto. Cadê o tempo da oração? Como é que você está perseverando? A incredulidade vem porque você não deu tempo da oração. A oração é o seu quarto secreto. É onde você tem que entrar e falar com Deus. É onde você vai estar com Deus e mais ninguém vai falar para ele, está doendo, está me machucando. Lembra da Ana de Eucana? Ela tirou um momento para falar com Deus. Olha, está doendo, eu não quero continuar assim. Me dá um filho, senão eu morro. Eu quero a minha bênção. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. O que Cristo falou para mim aqui? Tire a incredulidade do vosso coração. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, a fé é o fluxo de Deus entre você e Ele. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra do homem da mão mirrada? Você lembra? Sei lá que a Bíblia diz. Você lembra? Lembra do surdo e mudo, do cego? Você lembra? Agora eu te pergunto. Qual é a sua necessidade? Deus não está morto. Mas a gente trata Ele como se Ele estivesse morto. Ele está bem vivo. E eu sei que Ele está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todas as coisas estão sobre o coração dEle e a palma da mão dEle. Sabe? Outra coisa que Deus falou comigo é o conformismo. Eu estou conformado com a situação. Não vai mudar mesmo, eu estou conformado. Sabe por que a situação não vai mudar? Porque você não tomou posição. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela já tinha ido em tudo quanto é lugar. Gastou o dinheiro todo. Mas ela ouviu falar de Cristo. E tinha uma multidão que cercando ela, que impedia ela de tocar no Senhor Jesus. Mas ela foi, irmão. Ela não se conformou. Comece aí. Não se conforme.
Se entregue a Ele. Tire o conformismo da sua vida. O Salmo 134. O Salmo 37, 4. Conformismo é um obstáculo que impede o viver do milagre. Nós precisamos viver o milagre todos os dias. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o que está escrito aqui. Desejo. De qual coração? Aponta para você assim, ó. Meu. Mas antes você tem que agradar. Se entregar. Deus é especialista em realizar sonhos. Deus é especialista, irmão. Mas sabe o que acontece? Satanás vem e tenta apagar seu sonho. Você tem que dizer para ele, aqui não. Porque eu sou serva do Altíssimo. Compreende, irmão? O que Deus está falando para mim e para você? Tire esse obstáculo do conformismo. Eu não aceito na minha vida. Não se conforme com as situações. Não deixe de sonhar, irmão. Nunca pare de sonhar. Ah, pastor, se eu estou falando isso, porque o senhor não está passando, não é? Você não passa pelo que eu passo. Mas Cristo passa junto com você. Ele está no seu barco. E Ele quer conceder os desejos do seu coração. Ele quer realizar. Toma uma posição, é isso que Ele está dizendo. E Ele só realiza o desejo do nosso coração quando nós estamos nele. Ah, para mim, filha, 2 Reis, capítulo 4, versículo 28. Segunda Reis 4, 28. Aqui vai contar a história de uma mulher que Eliseu profetizou que ela ia ter um filho. Olha o problemão aí. Disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Ela estava com um problema que o filho estava morto. Aí você crê em milagre? Você acredita em milagre? Olha lá, o filho dela estava morto. Disse o profeta a Geazi, cinge os teus lombos. O Geazi era o servo de Eliseu. Toma o meu bordão contigo e vai. O que ele falou? Toma aquilo que representa a minha autoridade vinda de Deus. Vai lá. Passa, filha. Se encontrares alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não lhes responda. Ele falou, olha, não pare, não perca tempo. Olha aí. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Olha bem, presta bem atenção aqui. O menino estava lá, morto. O profeta mandou quem? O servo dele para ir fazer. O que a mãe falou? Não. Viu, Paulo? Não. Se você não for comigo, eu não vou deixar você. Qual que é a atitude que ela está ensinando para nós aqui? Não largue Jesus, irmão. Onde Jesus for, você vai. Você vai ver os milagres. Olha aí. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Presta bem atenção. Quando você não tem unção, quando você só vem para a igreja, quando você só quer fazer as coisas do seu coração sem receber de Deus, não tem vida. Presta bem atenção que Deus está falando. Ela não deixou de sonhar. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou, o menino está morto. Geazi voltou e falou para Eliseu, não tem mais jeito. Quantas pessoas estão falando isso para você hoje? Não tem mais jeito, está morto. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Morto, a Bíblia não mente. A palavra diz que ele estava morto. A situação não tinha volta.
Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Qual que é a atitude que nós temos que fazer? Vamos orar. Aquele que é o doador da vida é o Senhor dos exércitos. A solução vem dele. Subiu a cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele. Olha o ato profético que ele estava fazendo. Deus está chamando você para fazer um ato profético em cima daquilo que está morrendo ou já está morto. Faça alguma coisa. E os seus olhos e os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Ele estava dizendo assim: vai sair vida de mim, vai entrar nessa pessoa. Estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? A vida de Deus que estava no profeta entrou naquela vida. Eu quero dizer para você, está faltando é isso na igreja. Está faltando é você profetizar. Está faltando é você pegar e transferir a vida de Deus para essa situação. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá e tornou a subir sobre o menino. Sabe o que ele fez? Ele foi no Velho Testamento, ele levantou, atitude de tomar a decisão certa. Ele levantou, Velho Testamento, voltou, subiu sobre a criança. Presta bem atenção, passa, filha. E estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. 7 vezes. Quem encheu ele de vida? Quem descansou no 7º dia? Quem tem poder para curar, para sarar, para libertar, para salvar, para interceder? Jesus Cristo. E abriu os olhos. Você crê que a situação vai abrir os olhos? Você crê que vai se levantar? Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Chama ela. Você crê que pode acontecer isso? Porque eu creio. E ele chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma teu filho. Xaracantarás. Jesus está dizendo: toma teu filho hoje. Toma tua irmã. Toma teu marido que está nas drogas, seu filho. Toma aquela situação, sua mãe que está lá na casa de repouso. Você crê? Você crê? Porque eu creio. Passa, filha. Ela entrou, lançou os pés dele e prostrou em terra. Presta bem atenção. O que ela fez? Ela não viu o menino. A primeira coisa que ela fez, ela viu o que Deus fez. Prostrou-se em terra. Está faltando isso em nós. Quanto tempo tem que você não ora ajoelhado? Quanto tempo tem que você não tira para falar: Deus, eu quero me prostrar diante do Senhor? Quanto tempo? Eu tenho uma mulher abençoada, a Cida. Ela faz isso. E a gente fica feliz porque andamos juntos no mesmo caminho. Ela não aceita, irmão. Eu e ela junto combatemos o bom combate todos os dias. Então, prostre em terra significa que ele é superior a você. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é o Deus do impossível. Nossa filha tomou seu filho e saiu. Eu vou orar por você. Você vai abraçar. Se abrace aí, você mesmo se abrace. Eu vou orar por você. Você vai entregar agora em nome de Jesus. Enquanto eu oro. Eu vou orar por você.
Deus, meu Pai, nós estamos com dificuldades para crer. Por causa das situações que nós temos passado no nosso dia a dia. Quando a gente vai lá na casa de repouso, que a gente vê aqueles idosos, a gente vê a nossa irmã Aimee lá naquela situação, nós temos dificuldade de enxergar que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero pedir ao Senhor que encha a nossa vida. Enche a nossa vida com esse amor. Porque nós queremos entrar no rio e crer que o Senhor vai fazer com que a gente passe como Israel. Então está escrito em Ezequiel 47 que o Senhor nos convida a entrar e molhar os tornozelos para mudar de vida. O Senhor nos convida para entrar até os joelhos, que significa um momento de adoração. O Senhor nos convida a entrar até a cintura, que significa que o Senhor tem controle de tudo. Que o Senhor nos convida a entrar mais 1000 metros para que a gente possa entrar no profundo do Senhor. Então deixa esse rio entrar na nossa vida e toma, Senhor, nosso coração, encha ele e tira toda a incredulidade da nossa vida, porque nós queremos ver os milagres, queremos ver os sinais. Nós não queremos ser uma igreja apática, mas queremos ser uma igreja fervorosa, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Não vai ser uma dor no joelho que vai nos impedir de fazer a tua obra. Não vai ser, Senhor. Não vai ser, Senhor, aquilo que tem nos impedido, a circunstância, porque vai, e independe disso. Nós cremos na vitória. A tua palavra diz que a vitória é nossa. Por isso eu oro agora pelos enfermos, Pai. Quantas pessoas estão agora desenganadas pelos médicos? Muitos já estão preparando as sepulturas, muitos já estão separando até o caixão para enterrar, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que levanta morto. Eu sei que o Senhor é o Deus que tira todos aqueles das drogas, dos vícios. Porque o Senhor tem poder, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e eternamente. E a tua palavra diz que a tua benignidade dura para sempre. E nós te convidamos, ó Senhor Jesus, vem e nos ajuda a ter fé. Colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, toda circunstância que tem nos feito descrer no Senhor. Levanta, Senhor, sopra sobre nós o Espírito do Senhor e nos faz um exército forte. Porque eu creio, Deus. Levanta uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que faz, uma igreja que se importa. Porque eu creio, porque eu já vi milagres, eu presenciei milagres, e eu não esqueço do que o Senhor tem feito todos os dias, porque a nossa vida é um milagre. Enche esse povo, Senhor. Enche esse povo com o teu poder. Enche esse povo com a glória do Senhor. Porque todos verão o que o Senhor tem feito por eles, por essa igreja amada que o Senhor escolheu. Então a família de cada um aqui, Pai. Aqueles que estão precisando de salvação. Muitas das vezes a gente fala, não tem solução. Tem solução, porque a solução foi para a cruz. Tem solução e essa solução chama Jesus. Tu és santo. O último milagre que eu vi com os meus olhos. Nós fomos fazer uma visita a pedido da irmã Giz e do irmão José Carlos, como que chama aquele moço que nós fomos ver? O Marcelo. E o Marcelo estava em cima da cama, morto, fazendo hemodiálise, já tinha desenganado. Nós chegamos ali naquele hospital, e quando nós subimos, os anjos do Senhor nos escoltaram,
Nós somos privilegiados, eu e a Cida, e quando eu entrei naquele lugar, naquele quarto, o médico já tinha me dito antes no corredor sobre a situação dele, porque eu já tinha perguntado, e o médico só balançou a cabeça. Mas eu entrei como um soldado de Cristo. Eu e a Cida, nós entramos como um soldado de Cristo. E ali houve salvação, porque pessoas que estavam ali, naquele mesmo quarto, estavam desviadas. E outras não conheciam o Senhor. Sabe? E quando nós oramos e ungimos aquele jovem, a resposta veio imediata. José, eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite, igreja. Esse rapaz, o Marcelo, ele era alcoólatra, ele tem, né, 40 anos. Ele é ex da minha filha, a Meire, né? E ele foi ao médico, né, foi um probleminha, uma dorzinha no estômago, aquela coisa toda, e ele estava cheio de problema devido ao alcoolismo. Aí ele foi para o Hospital Regional de Betim. Aí de lá eles mandaram ele para o Hospital do Barreiro, que eu não sei o nome, agora não lembro o nome agora. E ficou lá 11 meses. Aí os médicos já tinham reunido a família, falaram para preparar, porque realmente ele não ia sobreviver, porque devido a tantos problemas, né, que causou lá o alcoolismo dele. Aí eu pedi o pastor, né, para poder ir lá, mas a Cida, né, fazer uma oração, né, para ver se ele melhorava, né, tudo, né, ver qual que seria a vontade de Deus. O pastor e a Cida prontamente foram lá para o hospital e aconteceu um milagre mesmo, porque a oração deles foi muito forte, né? Foi assim, eles levaram, foi muito abençoado assim, a presença deles lá, né, com o poder de Deus, né, na vida deles, e dando eles o poder para poder buscar essa cura para o Marcelo, né? E o Marcelo hoje está trabalhando. Oh, glória, né? Viva! Né? Assim, eu falo, quem está aqui na Prisco está abençoado de verdade, que eu sou testemunha disso, né? Então é isso aí, né? Esse é o meu testemunho de hoje, né? Você crê? Precisa de mais alguma coisa? Você crê? Abrace você mesmo. E eu vou abraçar o Zé, você abraça aí. Pai Santo e Pai querido, ajuda a gente a crer. Às vezes a situação entra no nosso coração e o desânimo, a tristeza, a angústia, vem com aquele poder só o Senhor tem para realizar os desejos do nosso coração. Agora vem resplandecer o seu rosto sobre nós. Vem dar essa paz que só o Senhor tem. Vem trazer essa alegria que mesmo passando por lutas, o povo do Senhor é feliz e alegre. Dê esse povo uma semana linda de vitória, cheia de bênçãos do Senhor, e que o Consolador, o teu Espírito Santo, venha sobre nós e derrame a sabedoria e a alegria do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Obrigado, José. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Fica na paz.